Foco no afeto de número 238. Tema de hoje: mulher, sai da sombra da sua mãe. É isso mesmo. O preparo emocional que as pessoas, de um modo geral, na sociedade têm para se unirem amorosamente numa união afetivo-sexual e, quando é o caso, procriarem, o preparo para isso é quase zero, é no improviso. Eu vivo repetindo isso aqui. Para fazer um óculos tem 400 mil pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, no mínimo, num projeto desse. Agora, para procriar, para seguir, levar a espécie adiante, para viver o amor que é a nossa vocação básica, é no improviso, porque a humanidade ainda está em estado de praga biológica, somente no que se refere aos relacionamentos. Essa é a questão, todo mundo bélico, o contrário da nossa vocação, que é amorosa. Não é que quando a humanidade está na excelência biológica é só amor, é paz e tudo. Para alguns será, sim, mas é que majoritariamente predomina a conduta amorosa e colaboracionista. Então é claro que a maioria das mães, dos pais, não tem preparo, de mãe e pai, não tem preparo para sequer se unir afetivamente, e menos ainda procriar, e menos ainda educar. Ok? Então é claro que vai criar lesão, lógico. Porque esses males, vamos dizer assim, né? essas heranças de detritos tóxicos emocionais, elas vêm de várias gerações. E para cada grupo de pessoas isso pega de um jeito, para cada cultura isso pega de um jeito, mas em estado de praga biológica vai ser complicado mesmo, vai ser complicado. Eu não quero com isso aqui endemonizar a figura da mãe, muito pelo contrário, no meu sentir a figura da mãe é divina. Se não fosse a mãe, ninguém estaria aqui, ok? Então a gente partindo desse princípio, eu agradeço de todo o coração a todas as mães, principalmente a minha mãezinha amada. Eu agradeço a todas as mães, agradeço a maternidade, a ideia da maternidade. É através disso que a gente está aqui. O que eu vou falar aqui hoje, muito longe de endemonizar a figura da mãe, não, é falar do que algumas mães, e não por mal, vocês até podem concluir que não é de algumas mães, de muitas mães que eu vou falar, mas de algumas mães que, de posse desses detritos tóxicos relacionais, envenenam-se a si próprias e não tem como, envenenam as filhas também. Ok? Eu também não quero colocar aqui a filha como vitiminha da mãe, também não é isso, não é por aí. O fato é que a mulher cresce, ela entra na idade adulta e não consegue se libertar desses detritos tóxicos herdados da mãe. Porque são detritos tóxicos relacionais, emocionais e relacionais. Aquilo é colocado a ferro e fogo nas filhas. Tem o caso dos filhos também, mas aqui eu vou falar só das filhas. Aquilo é colocado a ferro e fogo. A sociedade cobra muito da mulher, de um modo geral, muito. A sociedade cobra mais ainda da mãe. Não existe, entre aspas, cargo. E é assim que a sociedade vê mesmo, é cargo. Não vê do ponto de vista romântico, poético ou amoroso. Prefiro falar aqui que é a mãe. Quando a gente olha de uma forma amorosa para a maternidade, é uma coisa linda. E isso não é uma fantasia delirante, não tem nada de psicose nisso aí, não. É uma coisa linda. Agora a sociedade coloca um código civil não escrito em cima da mãe, que é uma coisa insuportável para a mãe. O meu mestre, o Jean Gaersa, escreveu um livro a respeito disso que eu recomendo, chama-se Querida Mamãe. É uma coisa impressionante a quantidade de cobrança que a mãe recebe. Qualquer mãe. Não é uma cobrança saudável, é uma coerção, é uma coação cruel em relação ao comportamento daquilo que se entende que seja a maternidade ideal. Alguém que saia, ainda que saudavelmente, deste padrão,
é apedrejado do mesmo jeito que aquela mãe que sai não saudavelmente desse padrão. Porque, é claro, a sociedade, as pessoas de modo geral, em estado de praga biológica, estão atrapalhadas, né? Nós todos estamos. Bem-vindos ao clube, não é? Então, é deste ponto de vista que eu vou abordar a questão da sombra sob a qual as filhas são, de um modo geral, induzidas. Tem exceções, mas não é delas que eu vou falar. Eu vou falar daquilo que me parece como regra. Ok? E ainda no espaço amostral do meu consultório, de alguns colegas, e também da visão do meu mestre, que teve 40 anos de consultório como psiquiatra. É um conhecimento, a questão da maternidade exercida de forma problemática, aprendi muito com ele. Depois tive essa minha percepção, ele já falecido, não deu para a gente conversar sobre isso, é uma das coisas que eu mais lamento, mas está tudo certo como está, em que houve a minha percepção da humanidade em estado de praga biológica. Essa não é uma percepção que eu não inventei isso, não. Teve um biólogo que esteve no Rio Eco 92, Otto, não me lembro o sobrenome dele, que falou que a humanidade estava vivendo em estado de praga biológica, se comportando como uma espécie em estado de praga biológica. Vejam no Google, eu tenho o sobrenome dele, já coloquei em outro vídeo, só não me lembro agora o sobrenome desse biólogo que citou isso. Eu não vi isto na época, em 92, não vi, nem tinha esse pensamento. Eu comecei a perceber isso, e aí comecei a ver que em estado de praga biológica não dá para ser diferente, a não ser que a gente tenha a pegada da meditação, que a gente tenha alguém chega para a gente, ou a gente pega um livro e cai a ficha de que a gente, na excelência biológica, nós somos amorosos, colaboracionistas, e isso vai indo, vai melhorando até a amorosidade. Então, eu não vou falar da exceção das mães em estado de excelência. Eu vou falar daquelas que configuram a maioria, são vítimas, são pessoas vítimas de uma tradição de detritos tóxicos emocionais e, portanto, relacionais. E nessa do relacional, é claro, acabam contaminando suas filhas, não é? Então, um recado para a filha, o título do encontro de hoje é Mulher, saia da sombra da sua mãe. E é difícil. Por que saia da sombra da sua mãe? Porque essa mãe não sabe o que faz. Ela não tem noção do que ela está fazendo. Ela acha que ela está fazendo certo, como todos nós estamos achando que estamos fazendo coisas certas, e muitas vezes cometendo erros crassos, erros absurdos. Sortudos ou bem-aventurados aqueles dentre nós que olham para o erro como mestre, e a gente não fica se punindo, se flagelando, se autoflagelando, porque a gente está errando. Bem-aventurados aqueles que convivem bem com o erro e veem no erro o mestre. Mas essas mães a que me refiro estão ainda na sombra e promovem sombra sobre as suas filhas. Elas não sabem o que estão fazendo. A gente não pode endemonizar, a gente não pode culpar, até porque culpa, a gente já falou aqui, tem um vídeo sobre isso também, uma reflexão sobre a culpa. A gente não tem que culpar ninguém, porque está todo mundo no nível de consciência X ou Y, e ninguém pode fazer nada que o seu nível de consciência não perceba. Então não dá para culpar alguém pelo nível de consciência que tem. Ah, você devia ser um guru, hein? Você devia ser um iluminado. Que isso, né? Então a gente não vai culpar ninguém aqui. A gente vai apontar, sim, os detritos tóxicos. Eu vou sugerir dar algumas ideias para você que é uma filha que foi vítima de uma mãe despótica ou tirânica, e a gente vai falar os perfis aqui, para você se livrar disso. Eu não vou nem falar tanto da sua mãe, vou falar mais de você. A mãe confusa não quer que você saia da sombra dela. Não vai ser nada fácil você sair da sombra dessa mãe confusa, mas você precisa sair da sombra dela para que você possa ser você. Que enquanto você está debaixo da sombra da sua mãe, ser você fica um projeto inviável. Se a gente parar em algum momento, parar com a hiperatividade para aumentar a percepção, puxa vida,
então a questão é, eu estou debaixo da sombra da minha mãe. A minha mãe mora aqui dentro. Essa parte tóxica da minha mãe, mora também a parte luz da minha mãe aqui dentro, mas a parte tóxica da minha mãe mora aqui dentro, virou uma toxicidade minha também. Então como eu vou me livrar disso? Enquanto a filha não percebe isso, ela briga com a mãe, ela endemoniza a mãe, ela quer matar a mãe. Porque a mãe é a vilã. De fato a mãe começou a briga, vamos dizer assim, foi ela que começou, ela começou mesmo, sendo uma mãe tirânica. E a filha ficou sufocada a vida inteira, espezinhada, pisoteada, desqualificada. Lhe foi dada inexistência pela mãe, através da não percepção, através daqueles atos em que a mãe conversa com a filha, olhando para cá. A filha está aqui, mas ela fala, não, você que tem essa roupa amarela e a filha está vestindo preto, você que está com essa roupa amarela, é ridículo essa roupa, esse sapato preto que você está vestindo, o sapato é vermelho, o sapato preto que você está vestindo, ou seja, a mãe está falando com uma criatura que a filha não tem nem noção quem é. Aí a filha começa a achar, não, mas é minha mãe que é minha mãe, me deu a vida, está me vendo com uma roupa diferente, com um jeito diferente, roupagem e analogia com o ego, com um jeito diferente, então eu devo estar soando isto. Então a filha fica achando que ela tem aquele jeito ruim que a mãe está falando. Ela fecha com a ideia de que ela está o tempo todo se exercendo segundo aquela personagem que a mãe inventou e projetou na filha. Na verdade a mãe está projetando a si própria, a própria sombra na filha. Isto sistematicamente todo santo dia, desde o nascimento até a idade adulta, quando, se tudo estivesse dando certo, aos 25 a filha já atingiria maturidade emocional, portanto já estaria desenvolvendo inteligência emocional, estaria liberta da cultura da mãe. Não é porque a cultura é ruim, a filha estaria já em contato com a própria cultura, porque cada um de nós tem uma percepção diferente do mundo, e é interessante que tenhamos, é importante, porque você vê coisa que eu não vejo, eu vejo coisa que você não vê, e a troca é totalmente saudável. É assim, a humanidade cresce dessa forma. Então se tivesse tudo certo, estivesse dando tudo certo, essa filha teria já uma percepção, mas ficou debaixo do espezinhamento da mãe. A mãe tratando a filha, olhando para lá, não, mas você tem esse comportamento, você berra muito quando você fala, e a filha fala para dentro, a filha acaba tendo problema na garganta, acaba tendo volta e meia problema de garganta, porque a filha acha que grita, ela fica reprimindo, e a mãe está lá, não, mas você berra, fala mais baixo, fulana, fala mais baixo, você só fala bobagem. Vai anulando isso aqui, vai castrando a expressividade da filha. É um pequeno exemplo, mas é muito comum e é muito frequente, tá, gente? Em que há o esmagamento através desse erro de percepção dessa mãe. Então é preciso que a filha saia da sombra da mãe para que ela possa ser ela mesma. Tá? Eu estou iniciando aqui dizendo qual é a questão. A questão é assim, debaixo da sombra da sua mãe não dá para ser você. Porque sem perceber você está adotando valores que são da sua mãe, são importados, não são seus. Pode ser do seu pai também, mas eu estou me atendo aqui hoje a essa relação mãe-filha. É muito mais intenso a problemática gerada entre mãe e filha do que entre pai e filha. Entre pai e filha pode ser ruim também, excepcionalmente uma desgraça, mas em geral é mais leve. Aí você começa a desenvolver um conceito sobre você, que é, não, eu tenho uma tendência muito ruim que é vestir roupa preta, porque minha mãe fala que nossa, que roupa preta é horrível, eu só visto, eu só ando de branco desde que eu nasci, mas minha mãe fala que eu estou de preto. Dá um nó, dá um curto-circuito na cabeça da filha. Ela começa a achar que veste preto, que aquilo não é branco. Ela, não, isso aqui não é branco. Minha mãe a vida toda fala que é preto, então é preto. E a mãe persuasiva, chantagista, e por aí fora, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, acaba convencendo a filha de que ela não é o que de fato é, e que a filha é uma outra coisa, que ela não é. Então é por isso que é preciso sair debaixo da sombra da mamãe. Não há nenhum mal em você sair debaixo da sombra da mamãe.
Porque quando a gente começa, tanto menino quanto menina, mas estou me referindo aqui a menina, quando a menina começa a sair debaixo da sombra da mãe, dá muita culpa, porque está negando o amor da mãe. Nossa, mas então eu estou negando um valor básico da mamãe, então a mamãe vai me odiar. E de fato não tem o que ser odiado numa filha por ela, ser ela mesma, sair debaixo da sombra da mãe. Mas a mãe mal preparada, a inteligência da mãe é o QI menos 12. Essa mãe mal preparada, mas filha, você está agindo diferente, o que é isso? Como assim você está fazendo isso diferente, pelo amor de Deus? Que coisa absurda, como você está fazendo desse jeito? Você é louca? Não, mamãe, eu estou sendo eu só. Mas então, olha, vai se tratar, porque isso é loucura nos valores da mamãe. Mas a mamãe não tem preparo para perceber que a individuação é importante, o desenvolvimento da maturidade. Então, a mãe não tem esse preparo. O que eu estou dizendo aqui? Não há nenhum mal nisso, porque a mãe não preparada só vê mal nisso e persegue a filha. E persegue, porque chega uma hora que não dá para negar muito aquilo que a gente é. Então, mesmo com culpa, essa filha vai fazer algumas coisas que ela gosta. E a mãe vai descobrir. Né? Porque tem mãe, né, que é mãe fiscal. É aquela que sabe tudo. Porque ela liga para a mãe, ela fica amiga da mãe da amiga da filha. Amiga íntima, é só para controlar. É só para fiscalizar, para ver se a filha está reproduzindo a mamãe. Então vira uma perseguição insuportável. A filha fica paranoica. Mesmo. É tragicômico, porque é risível, porque é ridículo, é um absurdo, mas vem de uma patologia da mamãe, de controle, de ser extremamente controladora. Porque é muito insegura, porque é muito medrosa, aprendeu isso com a mamãe, que por acaso aprendeu com a vovó, que aprendeu com a bisa, com a tátara, e aí vai. Não há nenhum mal em você ser você mesma, sendo diferente da mamãe. Tem coisas que são legais da mamãe, claro, tem coisas que você vai ver que são legais da sua mãe. São coisas que você tem em comum com a mamãe. E tem coisas que você não tem em comum com a mamãe, mas ela quer que você tenha em comum. Você acha que uma música é chata, a mamãe acha que é boa, então você tem que gostar daquela música, porque senão tem algum problema com você. Então não é para ficar culpado, não é para ficar culpado, não é para ficar mal. Agora a mamãe vai te encher o saco porque você está ficando diferente. Então você tem que se imunizar contra esta encheção mortal de saco. Ok? Quando você é você se cura. Quando você passa por um processo de percepção e de assunção daquilo que você é e de exercício daquilo que você passa por um processo de cura. E de quebra você vai deixar uma sementinha plantada na mamãe. Uma sementinha boa. Ela vai espernear. São mães que depois de um tempo, esse perfil de mãe, aqui estou me referindo aqui, são aquelas mães que, na verdade, acabam ficando filhas das filhas. O que as mães falam com as filhas quando são pequenininhas? Tem Papai Noel, tem Coelhinho da Páscoa, o bicho papão, que é um negócio absurdo fazer isso com a cabeça da criança. Tem toda uma mitologia, tem todo ali uma fantasmagoria pirotécnica que a mãe inventa para poder manipular o comportamento da filha, e que, se a filha usar isto também para o bem, quando a filha fica adulta, ela pode também fazer essa personagem com a mamãe, que não é pecado, viu? Deus não vai castigar. Eu estive conversando com Deus ontem, ele falou para mim que não é pecado. Piada e brincadeira, pelo amor de Deus, tá? Tá? Não tem nenhum erro nisso aí, gente. Porque não há preparo. Vamos pensar com a cabeça da mamãe. A mamãe não tem como enxergar, a mamãe não vê. Ela olha para cá, ela olha para cá, mas não está enxergando, ela não vê. Então alguém que não vê, como é que você vai fazer? Você vai ficar ali 18 anos conversando com a sua mãe para ver se ela chega à mesma conclusão que você? E se desse certo, que não dá, se desse certo, teria valido a pena? Não, né? Então você vai respeitar a mamãe como ela é e vai não revelar pontos seus que não são pontos em comum com a mamãe. Mas não com o intuito de ludibriar ou de fazer alguma coisa
ilegal, uma coisa lesiva a alguém. Não. É com o intuito de permitir a você mesmo ser você. Ah, mas como é que eu vou ser eu? Como é que eu vou me exercer plenamente mentindo? Ainda mais para minha mãe. Olha, eu diria que é omitindo. Mas até, olha, que ninguém nos ouça, tá? Até concordo se você fizer uma mentirinha leve, não lesiva. Porque ela, mamãe, nesse estado, ela não vai entender, ela não vai perceber. A Nossa Senhora da Ficha não vai ajudar. Você pode acender trocentas velas, um caminhão de vela para a Nossa Senhora da Ficha, para fazer essa ficha cair numa... Pode cair, mas não por sua causa, por um processo dela. Mas você, na conversa com ela, no bate-papo com ela, se ela não está aberta, algumas mães estão, mas se você percebe que não está, e a maioria não está, quando entra na manipulação, no controle, na fiscalização, etc e tal, é porque essa mãe já está paranoica, ela já está com alguma... e não vai fazer uma terapia, não é? Então não tem como, tem diálogo. Quando você percebeu que não tem diálogo, aí tudo bem. Você começa a ter a sua vida sem culpa, sendo você. Para você ser saudável. Até mesmo para o dia que a sua mãe precisar de você, você está inteira para poder ajudá-la. Isso é um ato de amor até para com a sua própria mãe. Quando você se liberta desse fantasma, você sai da sombra da sua mãe e vai para a luz de você mesma, do exercício de você mesma, você entra numa plenitude tal que você acaba deixando plantada ali na mamãe uma sementinha, sem falar nada. Porque há um impulso dentro do ser humano, quando alguém tenta nos manipular por tantos anos e a gente descobre que é um jogo sujo de manipulação, é a vingança. É do instinto de guerra, instinto bélico, é do estado de praga biológica, nos refere aos relacionamentos. Então a gente quer se vingar. Então a gente quer, eu vou sair daqui, ou eu vou fazer do meu jeito, eu vou esfregar na cara da mãe. Tá vendo? Tá vendo? Eu sendo eu, sou melhor do que você está me enganado. Não é por aí, a gente sabe disso, né, gente? Não é por aí. Não precisa. E isso não vai construir nada. Você não vai ser você só de raiva. Tem gente que né, vai fazer amor só de raiva, porque foi traído ou traída, então aí liga para aquele, no caso a mulher liga para aquele namorado, ou o cara liga para uma namorada lá, o ex-namorado e tal, para transar com ele assim só de raiva. Então vai fazer amor só de raiva, né? Então você não vai ser você só de raiva da sua mãe. Não, ele não é por aí. Tem que parar de conversar com ela. Internamente não tem mais diálogo com ela. Tem a percepção, você tem que caminhar para a percepção do que você, em essência, é. A nossa santa e amada meditação é a ferramenta ideal para isso aí, como é ideal para uma pancada de coisas, no que se refere ao autoconhecimento e amor. Pratica meditação, bastante meditação, você tem a noção de você. No estado meditativo, depois da meditação, você fica lá, estado meditativo, não é mente tagarela. Aí começa a vir intuição, você se vê fazendo coisas e com alegria. Aí você descobre vocações que você nem imaginava e vai viver isso. Se a mamãe não gosta, a mamãe nesse estado, né, estragadinha, cabeça estragadinha, se ela não gosta, não fala nada para ela, não precisa falar nada. Ah, estou fazendo, sei lá, cerâmica. O quê? Cerâmica? Como assim? Cerâmica? Meu Deus do céu. Não fala nada. Você está com a mão suja de barro, o que aconteceu? Não, porque furou o pneu, eu tive que trocar lá, o pneu tem um barro ali e tal, não sei o quê. Não fala. Ela não está pronta para ouvir isso aí. Ela não está pronta para ouvir nada que você conte para ela sobre você, que seja revelando você diferente do que ela faria, do que ela acha que tem que ser feito. Somente revelando coisas que ela desaprova, dentro da visão entrevada e sombria dela. Eu estou falando, eu repito aqui, eu estou falando das mães que têm esta percepção atrapalhada. A mãe que está em excelência amorosa, não tem nada que ver com esse vídeo aqui. Não estou falando dessa mãe. Ok? Estou falando da mãe que está com a percepção emocional da vida de si própria muito atrapalhada.
Então cuidar de você é bom para você e até bom para a mamãe também. Indiretamente, mas você não vai cuidar de você para que seja bom para a mamãe, porque aí continua aquele servilismo, aquela escravidão que não é afeto. Você estando inteira, você está pronta para dar um abraço na mamãe, afetuoso. Porque você passou uma vida toda, supostamente, isso não é nada incomum, passou uma vida toda brigando com a mamãe, trocando porrada com a mamãe, quase, fisicamente. Briga, 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 briga. Já tem aquela linguagem indireta, aquela linguagem ferina, meu Deus, né? Aí de repente você começa a observar a sua mãe focando nas coisas boas que ela tem, porque tem, claro que tem. Aquelas coisas boas que ela tem, na luz dela. Aí você está lá, ela está na cozinha fazendo alguma coisa, ou está na sala, vocês estão passeando. Aí você vai, movida pelo afeto, de fato, movida pelo afeto, e dá um abraço expressando esse afeto. Provavelmente a veinha não vai entender nada. Nossa, aquele abraço duro. O que aconteceu, filha? Você está com algum problema? O que aconteceu? Meu Deus, conta para mim, filha. O que eu fiz? Ele não vai entender nada. Você dá um abraço focado no afeto, beijo, o que o seu corpo sentir. Eu sei, gente, que eu estou falando aqui de uma coisa que para algumas relações de mãe e filha, isto é uma coisa praticamente impensável. É tão simples que eu acabei de falar. Foca no afeto, olha para a mamãe, foca no afeto, vai lá, movido pelo afeto, dá um abraço. Às vezes chora de emoção, que é tão bonito, né? Mas para algumas relações, isto é impensável. Não, isso não dá. Não, isso é demais. Isso aí é demais. Eu não estou. Voz de N clientes minhas de coaching que tem essa questão, que tinham essa questão, dizendo que não dá. Naquele momento não dá, e passa um tempo pensando a respeito. Se não dá para você agora, vai pensando a respeito. Vai imaginando isto acontecendo numa boa, com a reação da sua mãe, não a reação, mas uma resposta amorosa da sua mãe. Até que você esteja imbuída mesmo, que esteja acessível para você, focar no afeto com a sua mãe. Focar no afeto com a sua mãe é esse espectro aqui de sentimentos. Você estava o tempo todo focada tanto na beligerância, porque essa beligerância se fazia muito presente, intensa no cotidiano, que o tantinho de afeto ali ficou até esquecido. Eu convido você a focar no afeto, olhar para ela com afeto. Só naquela hora ali, ok? Eu estou dizendo esse só naquela hora para o seu ego receoso. O legal seria o dia inteiro, a noite toda, enfim. Mas assim, para o seu ego que fala, não, é demais para mim. Não, é só naquele momentinho ali. Você vai lá, foca e dá um abraço, expressa amor de fato. Em outro momento, você vai e faz a mesma coisa, mas focada no afeto. O treino é de amorização da relação aqui dentro de você. O que a mamãe faz com isso, como ela reage, problema dela. Isso é problema dela. Deixa ela reagir mais. Só que é isso? Não, mãezinha, eu estou com gratidão mesmo por você ser minha mãe, porque você de fato está, naquele momento, você canalizou isto. Eu estou aqui manifestando minha gratidão por você ser minha mãe. Você está focada nisso. Começa aí o processo de você sair da sombra dela. Porque você começa a ter com ela, você recupera com ela uma coisa que você tinha lá na vida intrauterina, ou quando bebezinha, na amamentação. E aí você começa a olhar já para a questão problemática com uma outra percepção. Não estou dizendo que você vai mudar de ideia em relação às coisas do dia para a noite, mas você olha para aquilo com mais leveza. Aquilo não pesa tanto. Se estava pesando 100 quilos, vai pesar 99,9 quilos. Já é alguma coisa. Se você não parar, vai para 80 quilos. E se você não parar, vai diminuindo. Até que um dia aquilo fica nada. Porque, em paralelo a isso, você focou tanto no afeto que o veneno dela, a toxicidade dela, saiu. Não te faz mais mal.
você se tornou uma pessoa bem mais amorosa. Quando sai o veneno da gente, quando a gente foca no amor em tudo na vida, automaticamente o veneno vai embora, porque o veneno ele não é nosso naturalmente. O natural nosso é o amor, colaboração, por aí fora, né? Então, você fazer esse simples entre aspas, exercício, você acaba anulando, você acaba tirando o foco das toxinas. E aí começa um processo de percepção maior sobre você mesmo, porque você está meditando, você se percebe mais. Então aquilo que a mamãe falava que você era, e que você tinha certeza de que era aquilo, e que ficava muito triste porque a mamãe falou que você era aquilo, e você fechou com a ideia de que você era aquilo, e você não é aquilo, você é isso aqui. Então você começa a perceber que você é isso aqui. E tudo bem com isso, porque sendo isso, você exercendo isso que você de fato é uma delícia, uma beleza. A mamãe não precisa ver. Se ela vir você sendo isso, ela vai condenar, porque está fora dos valores dela. Mas aí a gente lembra, a mamãe é uma pessoa do universo. Ela é uma pessoa que não tem afinidade comigo, não tem afinidade com ela, pelo menos nesse universo de coisas, não tem. Temos, em outro universo de coisas, a gente tem algumas afinidades, mas nesse universo de coisas a gente não tem afinidade, e tudo bem com isso. Tudo bem. Mamãe é uma pessoa que tem pouca afinidade comigo e eu com ela, porque a mamãe segue valores, padrões rígidos, externos, etc. e tal, e eu estou mais querendo me conhecer e ser eu mesmo. Aí eu me percebo diferente daquilo que a mamãe tem certeza que eu sou, que eu não sou. É porque ela queria ser isso e não conseguiu. Por exemplo, podem ser outros motivos. Mas o importante é que você meditando, você vai percebendo quem você é, e é gostoso. Não tem como a gente se perceber e não amar a gente mesmo, não aquele amor narcísico, como eu sou maravilhoso, encantador, perfeito. Não é isso. Isso aí é narcisismo, isso é ego. Estou falando de essência, é uma sensação amorosa, é um bem-estar infinito de estar em mim. Isso todos nós temos quando a gente medita. Com a meditação, essa percepção vai aumentando. Aí você começa a se perceber como você, não como a mamãe dizia que você era. Como você já está abraçando a mamãe, já está amando a mamãe de alguma forma, e você consegue ver que ali tem um ponto em comum pequenininho que seja com a mamãe, mas você o vive e o vive inteiramente. Pronto. A solução, o começo, o princípio, a engatada de primeira nesse carro, nessa trilha, é isso. E isso só tende a aumentar com o tempo, se você persiste nesse processo. Ah, mas a minha mãe... Aí, por exemplo, acontece isso num trabalho de coaching. Depois de 1 ano e meio, a pessoa diz, não, olha, eu estava muito bem com minha mãe, mas aí ela me pegou numa situação. Eu já estava possessa da vida com não sei o que. Eu não estava nem possessa, eu estava processa da vida com alguém, porque alguém estava me enchendo o saco, e minha mãe veio com aquele mimimi, aquela chantagem emocional que ela fazia, que me deixava muito aflita, porque eu era escrava dela. Ela fazia mimimi e eu ficava escrava dela. E eu já não sou mais escrava da minha mãe, já está tudo bem comigo e tal, né? Mas naquela hora veio um ódio lá do fundo, a vontade de matar a minha mãe, e eu fui, claro, não matei minha mãe, mas eu fui reativa com ela. Mãe, para com isso, uma coisa que eu não fazia já há 1 ano e meio. Então, não deu certo o projeto, o processo não deu certo. Deu certo, deu. É que, quando você faz meditação, começa a limpar a sujeira do seu inconsciente, as toxinas emocionais. A gente não sabe se limpou o tacho inteiro. A gente não sabe, a gente sabe nessa hora, quando vem uma provocação e tira a gente do sério, tira a gente da gente mesmo. Aí a gente percebe, eu estou contando isso para você, quando acontecer isso com você, para você ficar esperta, para não entrar nessa. Não deu certo. Eu sou a mesma estrupícia que eu era antes. Não, para, você está se trabalhando, melhorou muito. É que tem a raspa do tacho, gente, tem a raspinha do tacho lá, aquele montão de gordura, né, que fica
que vira, quase que ela se funde com o metal da panela, com o ferro da panela lá, e parece que você fica tentando limpar lá com a faca ou com a colher, aquilo não quebra, parece que é o ferro mesmo, mas não aquela sujeira. Se der uma fervida a não sei quantos mil graus, aquilo lá vai soltar, aquela gordura podre vai, né, sair. E é bem só uma gordura podre emocional que tem lá no fundão. Então, naquele momento em que você já estava reativa, voltando ao exemplo, você já estava reativa, você já estava possessa da vida, já estava a ponto de matar um, mas estava lá mantendo o prumo, porque olha, eu não vou me identificar com sentimentos destrutivos. Eu vou respirar e responder à situação, não reagir a ela, porque eu quero estar presente. Quando eu reajo, já não sou mais eu. É o contêiner de detritos emocionais que vem e toma conta. Eu quero estar presente. Então você está lá já numa prova complicada. Aí vem uma outra pessoa, por acaso a mamãe, que por intuição de mãe sabe que aquele é o ponto crítico, e ela vem com mimimi. Ah, mas eu estou com a mão doendo porque eu lavei a sua roupa. E você não mandou a mãe lavar, você pediu para não lavar porque ela está com a mão doendo. Então ela veio lá fazer o que? Mimimi, chantagem emocional, encher-lhe o saco. O fato é esse. E você quer matar, né? Você quer matar a mãe naquela hora. E aí você foi reativo. Se tem reatividade, apareceu depois de um tempo, é a raspa do tacho, minha querida. E isto todos nós temos. Vamos aceitar isso. Vamos aceitar isso, faz parte de nós. Isso aí é a gente. Tá? Faz parte da limpeza. Eu quero aqui elencar alguns perfis de mãe, perfis clichê de mãe. É a mãe perfeita, aquela mãe que não erra nunca, aquela mãe perfeita dentro dos critérios dela, porque essas pessoas são todas autorreferentes. Essas deficiências de percepção que essas mães atrapalhadinhas têm, elas são todas autorreferentes. É porque alguém botou na cabeça dela que ela tem que ser perfeita, porque ela por si só é imunda, ela por si só não presta, ela é um lixo, então ela tem que ser perfeita para não receber nenhuma crítica. Então ela se torna extremamente controladora de si própria, com ódio disso, e quer a filha perfeccionista também. Então é a mãe perfeita que quer a filha perfeita, acaba virando uma filha uma sensação de autoestima para baixo do esgoto. A mãe está com a autoestima no lixo só, mas o subproduto disso na filha, a autoestima vai lá para o esgoto. Então essa filha tem que meditar e olhar para ela, aceitar o erro, aceitar aquilo que ela chama de imperfeição como característica. A gente não tem defeito, a gente tem característica. Lembra do vídeo que está gravado aí, em que eu falo disso? A gente não pode olhar para as características e dar o nome. Não, isso é uma qualidade que eu dei maravilhosa. Eu sou perfeito nesse aspecto. Aí, ó, eu sou cheio de qualidades nesse aspecto. Não é? A qualidade, isso é característica. Ah, eu tenho defeito, assim, eu não presto, não vale nada. Porque, sabe, eu faço isso aqui errado, faço aquilo errado também. Característica. Então, se essa característica lesa a vida de alguém, aí sim a gente tem que aprimorar para o benefício da relacionalidade. Agora, se não lesa ninguém, por exemplo, a mãe que fala que tem que arrumar o lençol da cama, tem que ficar esticadinho, aí a colcha que está em cima da cama tem que ficar bem esticadinha também, e o edredom que está em cima da cama tem que alcançar um certo ponto ali abaixo do travesseiro e fazer uma dobra. Porém, não pode ser uma dobra muito grande. Tem que ser uma dobra pequena o suficiente para quando se está com frio, o braço possa alcançar e puxar a dobra para cobrir a cabeça. E aí a mãe costuma medir isso com régua, ok? E a filha tem que ser assim. De repente a filha não acha isso um valor, ela acha isso um horror. E aí ela age diferente. Então ela arruma na casa dela, arruma a cama do jeito dela, fica lá o edredom, talvez até meio jogadinho um pouco, está lá arrumado e tal, mas é do jeito dela, ok? Aí a mãe chega em casa, chegou a fiscal, a vigilância insanitária, porque é da insanidade relacional. Aí chega no quarto, nossa, mas essa cama está muito mal arrumada, a dobra do edredom está muito para baixo, desse jeito você não vai conseguir pegar. Não, mas para mim está tudo bem. Mas como? E a mãe surta. Não, mãezinha, mas está tudo bem, está tudo bem. Aí você já tem que botar uma personagem.
que está tudo bem. Você vai fazer do seu jeito e a mamãe está na sua casa, ela vai respeitar. É um aprendizado, ou seja, você vai fazer um coaching de graça para sua mãe, tá? Um treinamento relacional para sua mãe, de grátis. Mas na verdade não é, você não está ensinando a sua mãe, você está ensinando você mesmo a manter-se no seu comportamento saudável, não obstante a opinião oposta, não amistosa de alguém que fala com você, com leveza. Não. Tem vários jeitos de falar não reativo. Não. Você não vai arrumar? Aí a mãe fica coçando. Aí eu vou arrumar essa cama. Não precisa. A mãe vai arrumar a cama. Dia seguinte você está lá com a cama do seu jeito, ela chega lá, vai arrumar a cama. Mas você não arruma a cama dele? Mamãe, isso para mim não é importante, mãezinha. Eu gosto da cama desse jeito. É um prazer meu. Dessa forma você começa a... E tem também, em paralelo, estou supondo aqui, esteja supondo também, que tem os abraços focados no afeto. É um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas. Tem a mãe, eu poderia me estender muito aqui nisso, gente, mas eu vou ser um pouco mais objetivo, porque dá para falar, mãe perfeita, meu Deus do céu, vocês sabem, né? Mãe chantagista que exige uma filha escrava. Então, quando a mãe faz aquela chantagem, é sempre emocional, a filha cria um aparato interno de perfeccionismo em relação ao atendimento das expectativas da mãe. Ela acaba ficando paranoica. Onde eu estou errando? Eu estou errando em alguma coisa, eu estou devendo. Ela está sempre devendo, por mais que ela faça, ela está devendo. Porque a mãe está sempre fazendo chantagem, a mãe está dizendo, porque, sabe, eu fiquei abandonada aqui, quando na verdade não ficou. Na hipótese de, na verdade, não ter ficado, abandonada, nada. É chantagem emocional. E a filha, quando ela concede isto, é claro que com 8 anos, 7 anos de idade, a criança não vai nem discutir agora, mas vai crescendo e mantém isto aí a questão. Estou falando da mulher adulta aqui, né, com a mãe. Então é preciso que quando está na vida adulta, não, mamãe, você tem que dar um jeitinho agora, porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer. Mas você era diferente, não sei o quê. Ela virou a sua filhinha. Ela virou a sua filhinha chantagista, e que você vai, não é educar para ela ficar diferente, é para você não ceder à chantagem. Na verdade, tudo isso é autoeducativo, você está fazendo isso com você. A mamãe sanguessuga que exige aquela filha doadora sem limite. É a mãe que fala assim, eu acordei, mas eu estou tão cansado, eu não sei se eu vou conseguir lavar a louça aqui, e a filha mora 4 bairros de distância e tem trânsito, não consigo lavar a louça porque não sei o que, aí também tem que fazer tal coisa no supermercado, e a mãe tem saúde, nessa hipótese a mãe tem saúde, ela pode fazer tudo, mas ela põe a filha em culpa, porque ela quer sugar. Na verdade, ela não quer que a filha vá lavar a louça, vá no supermercado, ela quer a filha ali perto, devendo, e ela sugando, vivendo com a energia da filha, porque esta mãe fez a mesma coisa com a mãe dela, ou seja, com a avó, com a sua avó. Na hipótese, tá? Na hipótese aqui de você ter uma mãe assim. A mamãe que é uma filhinha mimada que exige a filha anulada. A mamãe que quer tudo do jeito dela, para ela, as coisas não podem ser diferentes, é parecida com a mãe perfeita, só que aí é mimo, porque essa não está muito ligada na perfeição. Ela está ligada na voluntariedade dela. Ela quer as coisas do jeito dela. E muda, não tem a perfeição, não tem o perfeccionismo como pegada. É porque hoje eu quero assim, eu queria que a mesa, você colocasse a mesa assim, você não tem que colocar a mesa do jeito dela, porque ela vai encher o saco enquanto você não põe a mesa daquele jeito. Né? Ela vai eventualmente usar da chantagem emocional também. Né? É uma mãe que é uma filha mimada, ela é uma filhinha mimada, ela só não sabe disso. E você eventualmente pode não saber disso, né? Que exige uma filha anulada. Porque para atender alguém mimado, você acaba se anulando. Você passa a não ter vontade própria, porque você tem que viver em função da vontade full time, o tempo todo, daquela outra pessoa. Então você acaba se anulando.
A mamãe fiscal, como eu falei agora há pouco, né, ela exige uma filha devedora e incondicional, uma filha que está em constante débito. Ela acorda devendo e dorme devendo mais. A mamãe assombração, que é a mãe que fica cravada dentro da filha, que exige uma filha também autoanulada. Uma filha que não tem permissão para ser ela mesma. Porque tudo o que a filha fez e faz é errado. Essa mãe tem uma autoestima no esgoto, se sente absolutamente imperfeita devedora, ela se torna, geralmente ela tem aquelas atividades sociais que, para servir pessoas, o trabalho delas tem cara de nobre, vão ajudar pessoas. Às vezes ela trabalha como, sei lá, advogada numa empresa, mas ela tem que fazer uma benemerência qualquer para dizer, olha como eu sou boazinha. Porque ela teve uma mãe também que provocou isso nela. E ela acaba anulando, ela está auto-anulada, porque ela vive em função dos outros. Ela só existe bem, ela só está bem se ela tem aprovação por parte dos outros. Então ela não está fazendo nada de caridade, ela não está ajudando ninguém. Ela pode até sem querer ajudar. Sem querer e não querendo. Não é nem que nem o Chaves fala sem querer querendo. É sem querer não querendo. O que ela está querendo? Ela está querendo autoafirmação advinda de fora. As pessoas gostam de mim, olha o meu trabalho. São aquelas mães que você encontra, não aí já não é como filha, mas como amigas. Aquela amiga que você tem, ou sei lá, uma amiga da sua mãe, que você encontra que ela está falando só dela, só fala que ela fala, porque eu fiz tal coisa e foi muito bom, porque as pessoas gostaram disso, outra coisa que eu fiz também foi maravilhosa, eu fiz uma compra que eu consegui uns preços maravilhosos, um desconto disso, um desconto daquilo, é tudo dizendo como eu sou maravilhosa, como eu sou maravilhosa, como eu sou maravilhosa, como eu sou maravilhosa. A pessoa não para de falar como ela é maravilhosa. E aí você tem que, quando é amiga, com licença que eu vou respirar ali e já volto, né? Ou não volto, né? Agora como filha não dá, porque é desde que você nasceu. Então a mamãe é perfeita e você é imperfeito, porque a mamãe o que ela vai passar para você? Aquilo que passaram para ela, que ela é inútil, que ela não tem direito de abrir a boca, que ela não tem direito de fazer nada que ela gosta. É por ela nem pensar no que ela gosta, porque se ela não é legal, o que ela gosta logo vai ser muito ruim. Ela achou uma coisa ali para fazer sucesso social e ter aprovação social, pelo menos isso. É muita dependência de migalha, ela está longe de si. Percebe? Essa pessoa é uma pessoa anulada, totalmente anulada, e ela vai fazer a mesma coisa com a filha, vai desqualificar a filha, vai impedir a filha de se expressar, vai impedir, nossa, e a filha cresce com, a mãe assombração, porque essa mãe fica dentro assombrando a filha. A filha pode se separar da mãe, pode viver longe, pode ter uma convivência até cordata com a mãe e tudo, ou seja, se separou e tudo, tem uma convivência saudável porque é distante, né? Distância saudável, mas a filha carrega aquilo dentro dela, e aquilo fica lá. Outra vez a meditação para autopercepção. E um trabalho de se expor para provar para si própria que ela não é igual mamãe. Porque nesse caso a coisa está gravada e cravada. Tem uma assombração morando aqui dentro dela, que é a mamãe. Então é preciso fazer esse trabalho. Então, tudo isso já pressupondo, gente, que você está fazendo meditação para se autoconhecer e está fazendo aquela aproximação afetiva possível com a mamãe. Olhando para aquela criatura, o que você tem de agradecimento para oferecer ou para manifestar para essa mãe? Ela te deu a vida, pronto, começa por aí. Vamos lembrar as coisas boas que ela fez? Que não seja que nem aquela dupla de mendigos que estavam no Central Park de Nova York, e os dois fazendo aquela reflexão filosófica típica de mendigos. Um fala para o outro assim, olha, eu seria capaz de contar as coisas boas que a vida me deu, só que eu não sou muito bom em frações. Então, claro, você não vai precisar ser muito bom em frações, ou muito boa em frações, para contar as coisas boas que a sua mãe te deu. Claro, ela te deu 1, 2, 3, 4, 10 coisas boas, advieram dela, né? Você vai ter que focar nisso aí.
Focar na luz, é para você tirar a treva. Não é porque agora eu vou idolatrar a mamãe, não tem nada a ver com isso. Para tirar, para sair, o seu foco tem que sair da treva. Você não pode olhar mais para a mamãe com raiva. Você tem que, quer dizer, você não pode, não é saudável que você olhe para sua mãe com raiva para ninguém. Mas nesse caso mais ainda, porque ela foi a fonte da sua anulação. Então você vai focar no afeto e ficar no afeto. Aí o peso daquela assombração que ficou dela dentro de você vai diminuir. Você vai aumentando o convívio com você e vai experimentando o contato com outras pessoas sendo você. Sendo você. Aí no momento que você está lá, fazendo um papel social legal, bonitinho, que a mamãe aprovaria, de repente você faz uma coisa que é você, que é diferente do que a mamãe aprovaria, muito provavelmente você vai ficar com um desconforto muito grande. Então você tem que treinar a fazer isso quanto mais vezes possível com outras pessoas. Aí você vai ver que isto é só mamãe. Era só mamãe. E de fato, gente, não é nem a mamãe. É a coisa que vem da vovó, da bisavó, da tataravó, e vem desde sempre. É de uma humanidade ainda em estado de praga biológica no que se refere aos relacionamentos. Você fazendo sistematicamente a meditação, o abraço, pode ser um abraço à distância, não dá para abraçar fisicamente? Começa abraçando à distância. Começa a imaginar uma gratidão em relação àquela pessoa, porque atrás daquele ego ali, como eu estava falando no começo, lá na exposição inicial, atrás daquele ego ali, tem um ser que é luz. Tá certo que no fundo, todo mundo é bom, e no fundo, não interessa. Interessa que o fundo esteja expresso no superficial, que é o ego. Aí fica a relação completa, não é? Mas para efeito de você não focar só nessa sombra que está sobre você, em você, você olha para a luz dela. Percebe? A dimensão dessa sombra, ela diminui. Não estou dizendo que ela apaga. O que vai apagar é você focar no afeto, e você vai chegar uma hora que você vai conseguir um olhar empático para a mamãe. Ou seja, você vai vestir a pele dela e vai entender. Poxa, sendo filha da mãe que ela teve, tendo tido a vida que ela teve, desqualificada, e etc, e por aí afora, não podia dar outra. Não podia dar. E outra, eu pedi para ser filha dessa mãe, porque eu faço a musculação da ampliação da minha consciência também através dessas restrições que me foram impostas. Sou grato aos meus repressores. É aquele vídeo recente que eu gravei. Então, com essa pegada, você consegue sair debaixo da sombra da sua mãe. E, gente, o que você precisa, no meu entender, o que seria interessante e saudável você sempre falar para você mesma é você olhar no espelho e falar assim: mulher, a mamãe não é má, ela só não sabe o que ela está fazendo. Ela não é má, ela só não sabe o que ela está fazendo. Ela me produziu muito mal, ela me atrapalhou muito. Na verdade, foi um bem. Atrás de tudo que acontece em nossas vidas tem sempre uma luz. E qual é a luz? Você vai achar. Por causa disso eu acabei desenvolvendo aquilo de bom. Por causa dessa opressão eu acabei desenvolvendo uma relacionalidade melhor, uma percepção. Eu me tornei uma pessoa mais investigativa a respeito da vida. Tem sempre o que agradecer aos repressores. E é nisso que eu sugiro que você foque. Não culpe a sua mãe de jeito nenhum. Do lado da mamãe, não fica comentando da sua vida, porque ela não vai ter percepção não vai alcançar. Não peça conselhos. Sai mais barato e funciona mais fazer uma terapia, se for o caso. Ou procurar uma ajuda espiritual, coach de relacionamento, o que você achar melhor. Não exponha para ela aquilo que em você sabe que vai conflitar com os pontos de vista dela, porque ela não vai mudar. Ela poderá mudar porque caiu uma ficha, como falei no começo dessa explanação aqui.
Outra coisa, não entre em reatividade com ela, porque essa reatividade vai ser usada contra você. É interessante se elaborar uma personagem, se for o caso. Essa personagem começa fake, depois ela fica natural. Tem um ditado americano que eu acho o máximo, que é fake it until you feel it. Finja isto até que você sinta isto. E eu acabei parafraseando esse ditado, dizendo assim: se estiver de mau humor, começa a dar risada. No começo você vai achar sem graça, mas daqui a pouco a graça vai achar você. Então, essa personagem simpática que você vai elaborar com a sua mãe, leve ela lá, reativa: mãezinha, tá tudo bem, eu te amo e tal. No começo pode sair fingido, mas como você está fazendo em paralelo a meditação e o exercício da percepção da sua mãe focando no afeto, isso vai ficar cada vez mais recheado de verdade. Percebe, gente? Não é para fingir que tem afeto, é para ter o afeto mesmo. Mas você fazer o exercício da declaração do afeto na música da voz, na música leve da voz, ok? Aí você chega na alma dela, ok? Você não está sendo terapeuta dela, não. Você está plantando uma semente lá. Mas o porquê estamos sugerindo para você fazer isso é para você ter luz dentro de você. Sair da sombra da sua mãe. Tipo, mamãe sem noção vai na balada com a filha e sai com os amiguinhos da filha. Exige uma filha com uma percepção comportamental absurda para entender a dificuldade que essa mãe tem de envelhecer. Isto tudo, porque mãe sair com a filha na balada, isso não é doença. Eu estou aqui elencando, dizendo comportamentos de uma mente atrapalhada emocionalmente, ok? Por último, eu quero lembrar vocês, com muito carinho, gente, na hora que você lembrar dessa sua mamãe que te perseguiu, que te persegue, ou que te inviabiliza de uma certa, ou te inviabilizou, ou ainda até hoje está lá marcado, você se surpreende de repente tendo namorados parecidos com o seu pai, porque foi escolha da sua mãe, e você está escolhendo igual, ou você rejeitando muitos homens, porque sua mãe diz que homem nenhum presta, e por aí afora, quando você de repente descobre que você está agindo tal qual a sua mãe, lembra, gente, que isso daí tem cura. Isso tem cura, é exatamente o que eu falei. Tem outras coisas também, não existem só essas curas, pelo amor de Deus, tá? Essas considero estruturais. Meditação e olhar para a mãe com foco no afeto, olhando para aquilo que você tem de gratidão em relação àquela criatura, mas com amor mesmo, com afeto mesmo. Foi ela que te inviabilizou para o amor, um tanto. É você que vai usá-la para viabilizar a sua amorosidade para com ela. Esse usar aí não é um detrito relacional, é um uso digno que você vai fazer, porque você vai beneficiá-la também com a sua emissão amorosa para ela. Lembre, gente, eu quero encerrar dizendo o seguinte: olha, mulher, a sua mãe não é má, ela só não sabe ou não sabia o que estava fazendo. Então agora dá para você saber o que está fazendo. Se a sua mãe já não está mais aqui, se ela faleceu, é você fazer tudo isso na imaginação. Se você puder botar oração também, quanto mais amor você puder mandar para aquela criatura, melhor. E lembra, gente, que isso daí, no meu entender, aí eu estou me projetando, esperando, ou achando que você está achando a mesma coisa que eu, mas respeito se você não achar. Eu acredito que a gente pede para passar algumas coisas aqui, porque é uma musculação, isso aqui é uma academia de aperfeiçoamento da consciência. E está tudo bem com isso. Está tudo bem com isso, gente. Então ela foi um instrumento que você pediu. A relação foi um instrumento. Porque ela também aprendeu muita coisa com você. Por incrível que isso talvez possa parecer. Tá bom, gente? Tudo isso, esse processo todo, desde o comecinho, desde a constatação do que é a sua mãe com você, do que foi a sua mãe com você, da assombração dela que ainda está dentro de você, do conjunto de valores dela, destrutivos para você, que ainda residem dentro de você, é desde esse olhar até o início da prática da meditação, até o exercício da manutenção do foco no afeto e da gratidão em relação ao que ela foi de bom para você, ou é de bom para você, e principalmente a assunção de você como você é e não como ela gostaria que fosse.
tudo isso, tudo isso, cada etapa, cada passo desse, cada momento desse precisa ser feito aí sim o rigor cabe rigorosamente com foco no afeto.